Eu vou ler aqui uma questão do livro dos Espíritos e depois uma historinha. Mas antes, eu gostaria de avisar que nós estamos muito próximos de 3 eventos bem interessantes. O primeiro será num domingo, dia 26 de maio, quando nós faremos o lançamento oficial do mais novo livro que eu escrevi, Magnetismo Humano. Para quem conhece, em 1991 eu escrevi o livro O Passe, que de alguma forma se tornou como básico para muitas pessoas que desde então começaram a estudar sobre os passes. E depois desse ano, 1991, lancei 2 outros livros sobre magnetismo, um chamado Manual do Passista e o outro Cure-se e Cure pelos Passes. E esses 2 livros de alguma forma atualizavam algumas coisas que precisavam ser atualizadas e até corrigidas no primeiro livro, O Passe. Mas já faz alguns bons 15 anos que eu não escrevo objetivamente sobre esse assunto e sobre técnicas. E de uma certa forma já tem muitas coisas diferentes e que precisavam ser colocadas num papel para que todo mundo tivesse acesso e conhecimento. Então este livro, Magnetismo Humano, é exatamente esse esforço de contextualizar tudo nos dias atuais, trazer informações sobre algumas terapias, como é que se dão em magnetismo determinados tipos de atendimentos. E neste livro ainda temos a colaboração direta de 4 pessoas: Maria do Rosário, Yara e João, todos 3 trabalham aqui no Leão, e Ana Vargas de Pelotas, que escreve sobre o autismo. Então é um livro bem interessante, com 580 páginas, sendo que 60 dessas páginas são com gravuras, fotos, que ajudam a ilustrar a movimentação das técnicas de passes. Dia 26, domingo à tarde, a partir das 16 horas, aqui neste salão, vai ser o lançamento oficial do livro. E aí logo no domingo seguinte, nós teremos o 100º Café Cultural. Café de número 100, é uma glória você fazer um evento em 100 vezes, praticamente sem interrupção, é muito esforço. O que demonstra que a equipe de trabalhadores e de amigos do Leão é uma equipe de primeira qualidade, porque tudo isso depende principalmente deles, que organizam, que vêm, que fazem, que dão assistência, que arrumam, desarrumam, rearrumam. Então é uma equipe muito grande, e tudo isso, todo mundo fazendo graciosamente, em benefício principalmente dos nossos idosos que ficam lá em cima. E o terceiro evento é que no final de junho o Leão completa mais um ano de vida, 29 anos. E aí, no primeiro café, em seguida, que é o de julho, retorna a Natal Carlinhos Conceição, que vem exatamente para fechar o mês de comemoração de mais um ano desta casa. Então nós vamos ter 26 de maio, lançamento do livro Magnetismo Humano, dia, agora eu não sei se é 2 de junho, que é o domingo seguinte, Café Cultural com Murilo Altafini, que já esteve aqui o ano passado e agradou absurdamente a todo mundo. E no mês seguinte, Carlinhos Conceição, que é uma pessoa, uma presença sempre muito esperada. E eu tenho certeza que vocês não só virão, como ainda colaborarão na divulgação disso tudo. E para quem for para São Paulo, se quiser acompanhar o lançamento lá, nós vamos ter 13, 14, 15, 16 de junho, em 4 casas, tanto no site do Leão, no site meu, como no Facebook, tem toda a programação. Qual o caráter geral da prece? Perguntou Allan Kardec aos Espíritos na questão 659 do Livro dos Espíritos. E a resposta foi a seguinte: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele.
Há 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Normalmente a gente louva muito pouco, talvez pela forma como nós espíritas fomos sempre colocados assim, não temos rituais, nem temos totens. Parece que isso impede que a gente tenha o sentido de adoração. O sentido de adoração é muito mais do que um ato religioso. É literalmente a boa relação que a gente tem com aquilo que a gente gosta e que sabe que é superior a nós, no caso mais específico, Deus. E uma outra história que eu tinha aberto aqui, Nasruddin e a Verdade, ela ajuda de uma certa forma a gente conjugar a leitura que foi feita da questão 659 com esta. As leis não fazem com que as pessoas fiquem melhores, disse Nasruddin ao rei. Elas precisam antes praticar certas coisas de maneira a entrar em sintonia com a verdade interior, que se assemelha apenas levemente à verdade aparente. O rei, no entanto, decidiu que ele poderia sim fazer com que as pessoas observassem a verdade, que poderia fazê-las observar a autenticidade, e assim o faria. O acesso à sua cidade dava-se por meio de uma ponte. Sobre ela, o rei ordenou que fosse construída uma forca. Quando os portões forem abertos, na alvorada do dia seguinte, o chefe da guarda, portanto, quando os portões foram abertos, o chefe da guarda estava a postos em frente de um pelotão para testar todos os que por ali passassem. Um edital fora imediatamente publicado e dizia o seguinte: todos serão interrogados. Aquele que falar a verdade terá seu ingresso na cidade permitido. Caso mentir, será enforcado. Nasruddin, na ponte entre alguns populares, deu um passo à frente e começou a cruzá-la. Onde o senhor pensa que vai? Perguntou o chefe da guarda. Estou a caminho da forca, respondeu Nasruddin calmamente. Não acredito no que está dizendo. Disse, muito bem, se eu estiver mentindo, pode me enforcar. Mas se o enforcarmos por mentir, faremos com que aquilo que disse seja verdade. Isso mesmo, respondeu Nasruddin, sentindo-se vitorioso. E acrescentou: agora vocês já sabem o que é a verdade. É apenas a sua verdade. É uma reflexão bem interessante, porque quantas vezes a gente briga pela nossa verdade pensando que é a verdade do mundo. O que tem sido as lutas entre seguidores de outras religiões? O que tem sido, de uma certa forma, todos os princípios de preconceito que não seja a crença e o apego à própria verdade? Então é a minha verdade que faz eu não gostar de você, é a minha verdade que faz eu dizer que você está errado, é a minha verdade que faz com que eu não goste de você, é a minha verdade que me separa do mundo. Assim como é a sua verdade que faz exatamente a mesma coisa em relação a mim e aos outros. Alguém já usou uma simbologia bem simples, tomou de um grande espelho, jogou no chão, o espelho espatifou-se em 1000 pedaços, e aí uma pessoa pegou um pedacinho daquele espelho e se olhou, e disse, você está se vendo todo? Ele disse, não, mas eu posso, se eu mudar a posição, eu vou me vendo em partes. Ele disse, isso é a verdade. A verdade é um grande espelho, mas cada um pega um pedacinho, então cada um só vê e só observa aquilo que lhe interessa. O que isso tem a ver com a adoração de Deus? Tem a ver exatamente com essa mesma coisa. Ontem à noite nós estávamos no nosso estudo lá em casa,
E uma amiga que participava, ela disse assim: eu estou com uma pessoa que trabalha comigo que está tendo alguns problemas, e uns problemas estranhos. Ele recentemente estava num lugar, de repente disse que ia embora, e foi, e andou 20 quilômetros, e passou por dentro de mato, por lama, e quando chegou 20 quilômetros depois, foi que se deu conta que não sabia nem o que estava ali, nem o que ele tinha feito. E aquilo é uma atitude estranha. Como é que você sai de um lugar, anda pela mata, aparece 20 quilômetros depois e só então você se dá conta que não sabe como chegou ali, nem por que está ali, nem o que foi que aconteceu. E ela chegou então, chamou o seu funcionário e lhe fez a seguinte proposta: você vai para a escola, se você não levar nem livro, nem caderno, nem lápis. Ele disse: não adianta eu ir para a escola, ou adianta muito pouco. Se você vai trabalhar num lugar e você precisa de uma farda, e você vai sem a farda, se eu vou sem a farda eu não posso trabalhar. Se você todo dia vai falar com o seu patrão, e você simplesmente passa por ele e não fala, o que está acontecendo? Eu corro o risco de ser posto para fora. Ele disse: muito bem, você tem uma escola, você tem uma fonte de seguir regras, e você tem um grande patrão, que a gente chama de pai, é Deus. Quantas vezes você fala com ele por dia? E o rapaz parou. Disse: eu não me lembro muito. Ele disse: que é um problema, ou você não acha? Certamente alguém pensa: é porque essa pessoa é religiosa, então quer que todo mundo reze. Não é por ser religioso, é porque é uma necessidade que nós temos, não é ele. A necessidade é nossa, é minha a necessidade de me entender com ele, porque ele já me entende. Eu sou o que não entende a relação, portanto sou eu que tenho que procurar. Ele está sempre disposto, pronto, aberto para me receber, para me atender, para me fazer compreender. Mas eu não faço. E quando eu faço, é no desespero. E às vezes pedindo para ele me vingar, ou então simplesmente ele pedindo a ele para ele me aliviar, porque eu já não encontrei solução. E se de certo ele deve dizer lá de cima: mas você não se lembrou de mim antes? Porque imagina nós, qualquer um de nós, que usamos ou correio, ou e-mail, ou qualquer outra mídia eletrônica, e a gente vive dizendo algo mais ou menos assim: todo mundo dá bom dia, todo mundo dá boa tarde, todo mundo dá beijinho, mas ninguém fala comigo. É uma sensação desagradável, porque quando você vê bom dia turma, você manda para todo mundo que está na sua lista. Mas apesar de você ser um do todo mundo, você se sente coisa nenhuma, porque você não é nada. Você é apenas uma pessoa que está anotada numa lista que recebe as mensagens que eu posto. É totalmente diferente quando você simplesmente escreve para a pessoa e diz: oi fulano, senti saudade de você hoje. A pessoa pode até dizer: quer dizer que outros dias você não teve? Já abriu o diálogo. Você diz: todos os dias eu tenho, mas hoje foi mais forte. Preciso muito lhe ver, lhe dar um abraço. Não adiantou nada os milhões de bom dias e boa tardes e boa noites, ou até de mensagens que você mandou, porque a pessoa sabe que aquilo virou um ato maquinal. É totalmente diferente de uma relação, de uma busca, de um entendimento. Mas estamos falando aqui da sinalização com o divino, com o superior, com aquilo ou aquele que nos fez o que somos. E nós não agradecemos pelas coisas boas, não reconhecemos as coisas equivocadas que aconteceram, equivocadas na nossa visão, e que foram propulsoras das grandes transformações em nossas próprias vidas, assim como também não nos damos conta das coisas que não nos acontecem. Portanto, o que os nossos irmãos da igreja protestante normalmente dizem: os livramentos. Quantos livramentos nós temos por dia e a cada instante? Quem chegou aqui no Leandro, de alguma forma veio de algum lugar. Será que você não poderia ter caído, escorregado com a chuva, ter rasgado a roupa,
ter se machucado, se você vem dirigindo, ter sido atingido ou atingir alguém, poderia ser simples, poderia ser grave, mas o que aconteceu? A gente chegou numa boa, a gente nem ao menos se deu conta de quantas coisas poderiam ter acontecido e que não aconteceram. Então nessa hora é a gente olhar para o céu e dizer: Senhor, eu te louvo, ó Senhor, muito obrigado. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso que seja assim. Mas a gente não, eu preciso que seja assim, mas eu gostaria disso, mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Nós não nos limitamos nem ao menos na nossa própria verdade. E por que eu digo isso? Porque independente de nós termos ou não religião, sermos ou não de posturas religiosas, nós temos um dever íntimo de pensar: eu não nasci no acaso, eu não sou filho de coisa nenhuma, eu estou aqui, eu respiro, meu coração pulsa, eu passo por emoções boas e desagradáveis, eu aprendi umas coisas, outras eu tive dificuldade. Nossa, quem é o responsável por tudo isso, que me faz isso, que me dá isto? Eu tenho que agradecer, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ter esse sentido de louvor, de adoração. Mas aqui, quando a gente chega na palavra adoração, a gente comete um outro desvio. A gente acha que a adoração é uma atitude passiva. Deus está ali, então vou ficar aqui paradão, sem fazer nada, adorando a Deus. A adoração a Deus, para ser adorativa, ela tem que ser ativa, ela tem que ser movimentada. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Ontem à noite eu estava tão cansado, nem sabia que dava para atender uma criatura que está passando por um sofrimento maior do que o meu. Isto é um louvor, isto é uma adoração, isto é uma gratidão, é um reconhecimento. Então a oração, no sentido em que os Espíritos veem, é exatamente o de nós ampliarmos a nossa própria verdade, porque não é mais agora a verdade daqui para fora, mas é do mundo para dentro. Como é que eu me inteiro disso tudo? Como é que eu vibro em harmonia ante tudo que me acontece? Será que a gente pensa assim às vezes? Eu vou começar mais um dia. Está na hora de eu pelo menos dizer bom dia a quem me criou. Ou será que algumas vezes, em vez de fazer isso, a gente diz: ai meu Deus, mais um dia? Será que essa é uma forma boa da gente ter gratidão a Deus? Mas é porque você não está sentindo a dor que eu estou sentindo. Que bom, quer dizer que você revoltado, a dor vai passar mais rápido. A psicologia já disse que não. A própria interação medicamentosa, interagindo com o estado psicológico, anula seus efeitos, ou grande parte deles. Ao passo que, se você ora, se você se asserena, se você se acalma, tudo se ajusta de uma maneira muito mais feliz e eficiente. Mas você não sabia disso? Eu já ouvi dizer. E por que você não experimentou? Porque é tão engraçado. Às vezes a gente está com qualquer mal-estar e chega uma pessoa, para usar uma expressão que eu acho super engraçada, chega uma pessoa do nada e aí diz: tome isso. Aí a gente do nada toma. Às vezes não sabe se aquilo faz bem, se faz mal, se aquilo é bom ou é ruim para essa ou para aquela patologia. Muitas vezes você toma um medicamento que alguém passou, não, mas fulano disse que fez muito bem para ela. Fez. Mas toda a vida que ela tomava aquilo, ela tomava um protetor para o aparelho intestinal, porque ele detona lá embaixo, e ela não tem hipertensão, e você tem. Mas ela passou um remédio, eu pensei que era bom. Pronto, tem um remédio muito melhor. Cumprimenta teu Pai todos os dias. Cumprimenta. Senhor, muito obrigado, Senhor. Como já foi dito aqui mesmo, algumas vezes, à noite, é um grande rio escuro, que a gente nunca sabe se vai chegar do outro lado. A gente mergulha em sono e vai embora. O corpo fica praticamente desacompanhado, só não por conta das benesses divinas que fazem com que nós tenhamos um elo de ligação entre o corpo e a alma. Do contrário,
o corpo ficaria totalmente entregue a ele mesmo. Era um risco muito grande de quando a gente voltar, o corpo dizer: eu fui embora, eu não quero mais você. Mas acontece isso todos os dias de nossas vidas. Todos os dias a gente faz uma grande travessia dessas e a gente nem se lembra de dizer: ó Senhor, muito obrigado, que maravilha, fui para lugares que eu nem sei, me lembro de algumas coisas maravilhosas que eu não sei nem descrever. Também andei por lugares que me perseguiam, escuros, mal cheirosos, mas atravessei, Senhor, estou aqui. A gente não se lembra, a gente não tem noção dessa grande verdade que está intrínseca. É preciso que a gente melhore um pouco esse relacionamento. E volto a insistir, não por ele, por nós. Somos nós que precisamos. Quando alguém nos faz um favor, é dever nosso expressar gratidão no final, ainda que seja por educação. Você vai passando, tem uma pessoa parada no meio, a pessoa vê que você vem, ela se afasta. Se você tiver um mínimo de educação, você faz muito obrigado. Deus faz absolutamente tudo em nossas vidas, tudo. E qual é a gratidão que a gente expressa? Meu Deus, as pessoas ficam paradas no meio da rua só para atrapalhar meu caminhar. Você está sendo grato a quem? Ao quê? Este exercício da oração, finalizando por hoje, não é o exercício de dizer todo dia às 6 horas da tarde eu rezo uma Ave Maria, um Pai Nosso e um Creio em Deus Pai. Isso é ritual. Um excelente ritual, diga-se de passagem, mas é um ritual. O importante é nós termos atitudes de gratidão 24 horas por dia e de vez em quando, pelo menos de forma consciente. Peraí, aconteceu isso, está na hora de eu fazer um agradecimento. Olha, não estou muito bem, está na hora de eu pedir uma força. Nosso dia hoje foi tão maravilhoso que eu nem tenho nem o que pedir, nem o que agradecer. Então louve, adore-o. É a maneira correta da gente fazer aparecer a nossa verdade, sem que a gente precise que ninguém estabeleça leis para que isso seja cumprido. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia, sabedoria, nós te louvamos. Como é bom refletir sobre isto. Nós te louvamos. Te louvamos porque temos tanto. Te louvamos porque a tua bondade é infinita e não dá de graça apenas para a minha pessoa, mas para todas as criaturas, para tudo o que há na vida. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, todos os instantes, todos os exemplos maravilhosos. Quando uma folha cai de uma árvore, se para alguns é motivo de sujeira e varredura, para outros é motivo de festa, de completude, de realização. E dentro dos exemplos naturais, tudo que acaba apenas encerra um ciclo. E tudo que começa apenas manifesta que o ciclo continua. Que sejamos, Senhor, abençoados em todos os ciclos de nossas vidas, não apenas por chuvas de bênçãos que caem do céu, mas por gratidão que expressamos do nosso íntimo, fazendo valorizar com mais e melhor intensidade tudo aquilo que nos envolve, nos ocorre e nos socorre. Amigos espirituais, sabemos que dependemos muito das suas companhias, dependemos muito das melhores vibrações que nos emitem. Por isso mesmo, te pedimos que nos acompanhem sempre, estejam sempre conosco. Favoreçam-nos não apenas com a saúde do corpo, mas com o equilíbrio, a harmonia, a serenidade de alma e de espírito, para bem aproveitarmos tudo que está ao nosso dispor. Pessoas que vivem e convivem conosco,
Ajude-me para que nós nos interconheçamos e nos respeitemos mais. Que tenhamos olhos de serenidade, que tenhamos gestos de amizade e que dentro de nossos corações não guardemos mágoas nem lembranças ruins. Transformemos tudo isso nas grandes possibilidades de crescimento e melhoria. Sejamos espelhos da verdade, reluzindo aquilo de melhor que nós trazemos, e tudo aquilo que precisar reparos, que tenhamos a percepção e a capacidade de realizar as transformações, os ajustes e os reajustes. Deus, é com a tua bondade que temos aqui neste momento amigos espirituais, nos envolvendo a cada um, nos inspirando a todos. Quando nos entregamos, podemos sentir mais finamente toda esta energia que nos envolve, uma energia fina e suave, que nos alivia as tensões e nos reforça nas decisões do bem. Decisões do bem que todos nós temos, decisões do bem que todos nós precisamos cultivar melhor, mantendo a perseverança, o bom ânimo. Decisões que os amigos espirituais nos ajudam intuindo-nos, nos ajudam socorrendo-nos e nos ajudam nos fortalecendo ante as dificuldades. Estas energias do mundo espiritual que nos envolvem recebem agora o reforço das energias dos fluidos, dos bons fluidos dos nossos magnetizadores, todos unidos, cada um procurando doar o melhor de si. Projetamos fluidos de saúde e de equilíbrio, emitimos as possibilidades para que cada um, dentro das nossas possibilidades, nos harmonizemos física e psiquicamente. Inspiremos, procurando introjetar estas energias e retenhamos todas elas em nosso bem, para o nosso bem e para o bem de todos os que convivem conosco. Inspiremos, retendo um pouco mais, e na hora de expirar, louvemos a Deus com gratidão. Inspiremos, façamos em nós recipientes de bênçãos, e como tais, que saiamos distribuindo essas bênçãos em nome de Deus. Inspiremos, retendo o melhor dessas energias, desses bons fluidos em nós mesmos. E em nome do Divino, sejamos portadores do bem. Inspiremos mais uma vez, conscientes de que estamos colocando para dentro todas as dádivas e bênçãos que nos são ofertadas neste momento. E expiremos agradecidos e reconhecidos por tudo de bom que nos acontece. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas águas, enquanto ficaremos aqui em oração, agradecidos, pedintes reconhecidos, mas louvadores com a gratidão maior de nossas almas. Que assim seja.